A imagem da cruz é imediatamente identificada com o cristianismo, mesmo sendo um símbolo e uma prática que estão relacionados diretamente à execução de Jesus. Mas como foi que um símbolo de morte evoluiu para a ideia de uma promessa de vida eterna e de salvação? É que a cruz reflete a própria história da fé e uma profunda mudança de mentalidade já no finalzinho do mundo antigo. Olá, amigos da história! Embora tenha se tornado o principal símbolo da punição romana, a crucificação foi originalmente concebida longe de Roma. Os primeiros registros que se tem desse método de execução datam do Império Aquemênida, embora já tenha sido usado na Assíria também. A crucificação tinha relação com a fé chamada de zoroastrismo, uma das mais antigas religiões do mundo, fundada pelo profeta Zaratustra, ou Zoroastro para os gregos, que viveu onde fica o atual Irã 1200 anos antes de Cristo. De acordo com essa crença dos antigos persas, o fogo e a terra são sagrados. Enterrar ou queimar um criminoso contaminaria esses elementos. Então, os condenados eram pregados em toras de madeira para que morressem lá e para que as aves carniceiras dessem conta dos restos mortais. Os romanos entraram em contato com essa prática durante a expansão para o Mediterrâneo. Gregos e cartagineses já conheciam a crucificação por meio dos persas. E o próprio Alexandre o Grande teria crucificado os sobreviventes das cidades que resistiram mais à conquista. E para esses povos que não eram zoroastrianos, a crucificação representava então um método de execução particularmente cruel e humilhante. O condenado podia morrer em questão de horas, ou só depois de vários dias, dependendo das circunstâncias. Mas, de qualquer forma, era uma imagem terrível que servia de exemplo e de aviso. No século I a.C., depois que a revolta dos escravos, liderada por Espartacus, foi controlada, cerca de 6.000 prisioneiros foram crucificados ao longo da Via Ápia. Era uma advertência para outros que passassem por aquele caminho e ousassem se rebelar também. Por isso, no mundo antigo, a cruz despertava um terror enorme, e foi somente a partir do século V d.C. que ela foi amplamente difundida como um símbolo do cristianismo. Isso se deveu a uma mudança de mentalidade exercida pela fé cristã, por causa principalmente de um homem, o imperador Constantino. Mas antes disso, o símbolo mais usado pelos cristãos era a figura de um peixe. É que durante os séculos que se seguiram à morte de Jesus, o cristianismo sofreu várias perseguições, que às vezes eram interrompidas por alguns pequenos períodos de tolerância. Mas essa religião era vista como uma ameaça ao poder romano, que até era bem complacente com os costumes dos povos conquistados. Mas no caso do cristianismo, a recusa em adorar os imperadores e os deuses oficiais, que eram considerados os fiadores da prosperidade do império, essa resistência era vista como um desafio à autoridade de Roma. As execuções de cristãos, muitas vezes por meio da crucificação, davam à cruz um significado infame por ser um método reservado aos piores criminosos. Além disso, o nome em grego ictus corresponde à sigla de Isus Christus Theos Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então, naquela época, esse era um símbolo usado para que um cristão reconhecesse outro, quando essa religião ainda era praticada clandestinamente. Por exemplo, quando dois homens se encontravam, um traçava uma linha curva, e se o outro desenhasse uma linha ao contrário, completando o símbolo de um peixe, podiam ter a certeza de que ambos eram cristãos. Por ser um símbolo secreto, se um deles fosse espião, seria rapidamente descoberto. E para os olhos de estranhos, isso não passava de um simples rabisco e não denunciava a presença de uma comunidade cristã. Esse símbolo continuou a ser usado por muitos séculos, e se no ano de 313 Constantino legalizou o cristianismo,
No ano de 380, foi o imperador Teodósio que tornou essa fé a religião oficial do Império Romano. Além da nossa já conhecida cruz latina, temos a cruz grega e a cruz grega dentro de um círculo. E aqui, uma cruz ortodoxa. Enfim, são muitas as variantes. Provavelmente deve haver inscritos capazes de identificar diversas delas. Existem alguns registros do passado indicando que as cruzes latinas eram comuns na antiguidade. Esse rabisco na parede de um edifício do Monte Palatino em Roma, desenhado uns 200 anos depois de Cristo, representa um homem adorando outro homem com uma cabeça de burro sendo crucificado e com a legenda Alexamenos adorando seu Deus. Ou seja, era alguém zombando de algum cristão da época. Mas os condenados nem sempre eram executados numa cruz exatamente com esse formato padrão. Nessa ilustração de Justus Lipsius de 1629, nós temos basicamente uma estaca na vertical. E só. Também houve casos de 2 estacas cruzadas em X. Tivemos cruzes invertidas e até pessoas crucificadas de cabeça para baixo, como foi o caso do apóstolo Pedro, martirizado em Roma. Ele mesmo teria pedido para ser crucificado assim, por não se considerar digno de morrer como morreu o seu Senhor, Jesus Cristo. Os cristãos coptas do Egito foram uns dos primeiros a adotar a cruz como símbolo de sua fé. Aliás, os coptas do Egito tiveram um papel fundamental na ascensão da religião cristã. E por quê? Porque foi nos territórios orientais, onde o cristianismo era mais forte, que o imperador Constantino buscou apoio na luta pelo poder contra o rival, o imperador Magêncio. De acordo com Eusébio de Cesareia, autor de uma biografia sobre Constantino, antes da batalha decisiva no ano de 312, o imperador teve a visão de uma cruz no céu e, mais tarde, Cristo lhe apareceu em sonhos, com o mesmo sinal visto no céu, e ordenou que Constantino abraçasse aquele símbolo e usasse como um talismã em todos os combates contra os seus inimigos. No entanto, o símbolo que Constantino usou não foi a cruz que conhecemos, mas um crismon, um anagrama formado por letras gregas representadas como um X e um P, as letras de Cristo. Mais tarde, a letra X foi substituída por Tau, representada como um T, como uma abreviatura da palavra que significa estaca em grego, com o mesmo sentido de cruz, ou seja, o símbolo passou a significar Cristo na cruz. Acontece que essa combinação tem uma forte semelhança com o Ankh, o símbolo da vida na religião egípcia antiga, e que é relacionado com Ísis. Essa deusa ressuscitou o marido Osíris, que se tornou o senhor da outra vida. Essa analogia clara com Jesus Cristo teria ajudado a espalhar a nova religião, reciclando conceitos enraizados por milênios na mentalidade egípcia. Os coptas egípcios foram uma das primeiras comunidades a adotar o cristianismo, antes mesmo da legalização no Império. Segundo a tradição, foi o próprio evangelista Marcos que fundou o cristianismo em Alexandria, no Egito, no século I depois de Cristo. Só que é impossível afirmar com certeza que houve algum tipo de empréstimo, apropriação ou plágio da cruz africana para a elaboração do símbolo cristão. Sabemos que na história é comum que uma cultura influencie outra em diversos aspectos, o sincretismo. Na religião não é diferente e, neste caso, há quem aponte outras semelhanças na iconografia que seria inspirada no Egito dos faraós. Além da própria cruz Ankh, também o disco solar do culto de Amenhotep IV ou Akhenaton, que se tornaria mais tarde o halo, aquele círculo de luz ao redor da cabeça dos personagens bíblicos, que foi adotado pela nascente igreja cristã. Seja como for, graças a essa associação com o Ankh egípcio, a cruz, que durante séculos foi um instrumento de tortura, tornou-se a promessa de vida eterna e dava um significado para os sofrimentos terrenos.
muito importante para a difusão do cristianismo, especialmente entre as pessoas mais humildes, que eram a maioria e que levavam uma vida muito difícil. A cruz se espalhou como um símbolo do cristianismo justamente durante o século V, que foi marcado por uma grande insegurança, especialmente por causa da invasão dos hunos, liderados por Átila, e pela piora geral nas condições de vida. Com o enfraquecimento do poder imperial, a religião surgiu como um novo elemento de união e de identidade dos povos, especialmente no Império Oriental ou Bizantino, que sobreviveria por mais 1000 anos e no qual a Igreja teria um papel crucial. Enquanto no Ocidente, a luta entre o poder dos reis e o poder dos papas seguiria por toda a Idade Média. Mas nos dois casos, o símbolo da cruz permaneceria como a promessa de uma recompensa após a morte, pelos sofrimentos de um mundo em que as guerras, as pestes e a fome eram a regra. Muito obrigada por assistir e até a próxima com uma História a Mais.